O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os 2 discípulos contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Ainda estavam falando quando o próprio Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: "A paz esteja convosco." Eles ficaram assustados e cheios de medo, pensando que estavam vendo um fantasma. Mas Jesus disse: "Por que estáis preocupados e por que tendes dúvidas no coração? Vede minhas mãos e meus pés, sou eu mesmo. Tocai em mim e vede. Um fantasma não tem carne nem ossos, como estáis vendo o que eu tenho." E dizendo isso, Jesus mostrou-lhes as mãos e os pés. Mas eles ainda não podiam acreditar, porque estavam muito alegres e surpresos. Então Jesus disse: "Tendes aqui alguma coisa para comer?" Deram-lhe um pedaço de peixe assado. Ele o tomou e comeu diante deles. Depois disse-lhes: "São estas as coisas que vos falei, quando ainda estava convosco. Era preciso que se cumprisse tudo o que está escrito sobre mim, na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos." Então Jesus abriu a inteligência dos discípulos para entenderem as Escrituras e lhes disse: "Assim está escrito: o Cristo sofrerá e ressuscitará dos mortos ao terceiro dia. E no seu nome serão anunciados a conversão e o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sereis testemunhas de tudo isso." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A vocês que aqui estão no Santuário Basílica nesse dia tão bonito, muito obrigado e que vocês possam aproveitar a beleza desse dia. A você que nos acompanha pela Rede Minas, pela TV Horizonte e pela Rádio América, muito obrigado pela sua companhia, sua constante companhia. Meus caros, terceiro domingo do tempo da Páscoa. E neste domingo, nas reviravoltas e na beleza que o Senhor nos dá, permitam-me voltar a atenção, inicialmente, para o versículo número 4 do Salmo que nós rezamos. Compreendei que nosso Deus faz maravilhas por seu servo e que o Senhor me ouvirá quando lhe faço a minha prece. O salmista aqui, ao pedir que sobre nós faça brilhar a face, que o Senhor sobre nós faça brilhar a sua face, ele fala de uma esperança, mas também de uma certeza. Ele fala primeiro da esperança para si, aquela esperança que ele tem e que precisa ser renovada sempre. Mas ele também fala da mesma esperança que precisa ser renovada no coração de cada um, como discípulo de Jesus Cristo, diante da história, que não é fácil. A vida não é fácil. No entanto, que aquele ditado antigo que diz: "a vida é dura para quem é mole",
Tem muito sentido. Por isso ele vai dizer: compreendei que nosso Deus faz maravilhas por seu servo, e que o Senhor me ouvirá quando lhe faço a minha prece. Isso tem tudo a ver com o que nós escutamos na beleza do Evangelho tirado do capítulo 24, versículos 35 a 48 de São Lucas. E eu explico por quê. Nós temos a tentação, e durante muito tempo nós escutamos muitas falas que levam a acreditar que foi assim. Jesus morreu. E aí depois, um belo dia, Jesus aparece ressuscitado e os discípulos simplesmente começam a fazer tudo como se nada tivesse acontecido. Ou melhor, eles tomam um novo vigor. Todo mundo, de repente, assim, cria ânimo, se unem, começam a caminhar seguindo Jesus Cristo, anunciando que Jesus ressuscitou, e achamos que foi assim. Ou eu estou enganado? Não parece que as narrativas e o modo com que as pessoas falam dá a entender que é assim? Simplesmente encontrou com Jesus Cristo, pronto, tudo mudou. Alguns até levam a pensar que a vida deixou de ter problemas. Alguns ensinam, não, tudo se resolveu nesse momento. Mas uma prova de que não foi assim é que os evangelhos, eles narram pelo menos um pouquinho dessa dificuldade, mostrando quantas vezes Jesus apareceu aos seus discípulos em Lucas, em João, e sempre com um requinte no modo com que eles vão escrever as primeiras experiências. 2 discípulos, aqueles de Emaús, vocês devem se lembrar, aqueles que caminhavam voltando para Emaús e se encontram com Jesus, não o reconhecem, caminham ao longo do dia, chega no fim do dia, ao partir o pão eles reconhecem o Senhor, voltam e falam: não, nós encontramos com Jesus ressuscitado. Porém, os 2 discípulos, diz o trecho do Evangelho de hoje, logo no iniciozinho, versículo 35, os 2 discípulos contaram o que tinha acontecido no caminho. Nós encontramos o Senhor ressuscitado. E como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Eles ainda estavam falando quando o próprio Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: a paz esteja convosco. Se fosse como nós somos levados a acreditar, que a partir de um estalar de dedos, de uma experiência com Jesus Cristo, eles ficariam extremamente felizes. Porém, eles ficaram assustados e cheios de medo, pensando que estavam vendo um fantasma. Bom, até eu ficaria. Se eu, por maior amor que eu tenha, encontro com o meu avô ou com a minha avó na minha frente, sabendo que estava morto, que morreu, por mais fé que eu tenha, eu acho que eu vou correr um pouco. Ou vocês têm dúvida que terão a mesma reação? Não é para fazer uma chacota, mas é para dizer uma coisa. Imediatamente a nossa reação é de assustar-se, é de não entender. E a nossa vida e a nossa história é marcada por tantas situações que nós nos assustamos, nós temos dificuldade de entender
como nós estamos nos posicionando diante da vida, diante de todos os problemas. Existem problemas e dificuldades que nos levam a nos recolher e a pensarmos muito. E às vezes nós não entendemos muito bem. Da mesma forma, a nossa fé, para compreendermos que como filhos de Deus, que como novos homens e novas mulheres, nós caminhamos entre dúvidas e incertezas. Em alguns casos, nós vamos levar tempo para entender o que Deus quer de mim. Há momentos nos quais nós somos levados a pensar assim, não, ele só pode estar de brincadeira. Tem hora que você fala assim, não, Deus está brincando com a gente. A vida está brincando com a gente. As pessoas estão brincando com a gente. Mas aí vem o processo que os discípulos fizeram e que cada um de nós também é chamado a fazer. Estar de coração aberto. Porque os nossos olhos, nossos ouvidos, o nosso tato, o nosso paladar, eles podem muitas vezes nos enganar. Prova disso que uma coisa muito doce pode ser extremamente venenosa. Nós podemos achar que um caminho está seguro e não enxergarmos buracos, pedras. O peregrinar na vida é assim. E exige de nós lembrarmos-nos sempre. A fé em Jesus Cristo nos apresenta não as soluções de todos os nossos problemas, mas a fé em nosso Senhor Jesus Cristo nos ajuda a fazer para nós e para os outros sempre uma profissão. Compreendei que nosso Deus faz maravilhas por seu servo e que o Senhor me ouvirá quando lhe faço a minha prece. E se nós tivéssemos alguma certeza e a plena convicção de que sabemos tudo o que devemos fazer, por que recorreríamos pelo menos ao Senhor dizendo, meu Deus? É porque nós sabemos da nossa insegurança, da nossa instabilidade, das nossas dúvidas, seja quanto a nós, seja quanto à vida, seja quanto a tudo que está à nossa volta. Mas nós vivemos uma realidade de sempre buscar, pela fé, alcançar algo que nos extrapola. E os discípulos com o coração aberto, eles encontraram esse Senhor, que deu a eles condições de fazer aquilo que nós rezamos hoje, renovarem-se constantemente no labor da vida, na labuta da vida, se colocando a serviço de tantos e anunciando, o Senhor realmente ressuscitou. E onde nós poderemos vê-lo? Vede no modo com que nós assumimos, apesar de nossas falhas, recomeçar sempre e voltar para Ele e para o bem o nosso coração, ainda que sejamos muitas vezes incompreendidos. Ou será que quando nós vemos agora, essa semana, todos os bispos do Brasil se reunirem para elucidar e alinhar um caminho no qual, como igreja, nós possamos dar uma resposta adequada às pessoas que, ao contrário de vocês que aqui estão, precisam mais do que barulhos e falas que digam precisamos fazer isso ou aquilo, mas que os ajude a encontrar a presença do Senhor ressuscitado cada dia para continuarem firmes. E ao longo de um caminho tão exigente, onde tantos se preocupam em difamar, falar mal, buscam dar uma resposta para aqueles que, como nós, também estão procurando entender e recobrar. O Senhor faz maravilhas. E escuta a prece de seu servo, que, como nós, vive no peregrinar da história dizendo, meu Deus, meu Senhor, o que fazer? Como viver? Aonde ir? Como agir? Se todos nós tivéssemos toda a certeza a essas perguntas, nós não estaríamos aqui. Porque nós não procuramos palavras bonitas. Nós procuramos a vida.
E nós sabemos que a vida é aquele que, como ressuscitado ao longo da história, sempre mostrou sua presença. Mas algumas vezes, e não raras, como os primeiros discípulos, nós também tivemos a dificuldade de entender o que o Senhor quer de nós. Abramo-nos a Ele, o nosso coração a Ele, porque Ele está presente em nosso meio. E nós só temos uma certeza: Ele venceu a morte. Por isso que estamos aqui. Porque acreditamos realmente que Ele nos ajudará a vencer e a passar pelas várias experiências de morte, simbolizadas pelos vários sentimentos de abandono ou de dúvida que carregamos. Mas com a certeza, Ele está a nos conduzir. Por isso estamos aqui. Abramo-nos a Ele e peçamos: sobre nós, fazei brilhar, Senhor, a vossa face. Por isso eu peço que Yara e Fábio cantem mais uma vez somente esse refrão e nós o meditemos um breve instante, pedindo que sobre nós a sua face e a sua bondade brilhe e nos inspire.